Amém, gente? Glória a Deus, que alegria. Eu quero começar a conversar com você. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, ou se a gente vai levar aí uns 2, 3 encontros para conversar sobre isso. Mas eu fui muito movido pelo Senhor nessa semana a falar e ministrar com a nossa galera sobre o Espírito Santo. E eu quero falar sobre o Espírito Santo, aquele que é conhecido como o Deus que vive em nós, o Deus que habita em nós. Ou talvez ele em alguns lugares a gente poderia dizer que é o Deus ou esquecido, ou o Deus desconhecido. Porque às vezes nós falamos muito de Deus Pai, falamos de Jesus, centralizamos Jesus, porque a nossa adoração precisa estar centralizada em Jesus, mas às vezes a terceira pessoa da Trindade ela é negligenciada. Às vezes a terceira pessoa da Trindade ela acaba sendo esquecida mesmo. Por isso que o tema, talvez dessa série, eu não sei, pode ser que se torne uma série, mas é o Espírito Santo, Deus esquecido ou Deus desconhecido. E eu senti muito no meu coração da gente falar sobre o Espírito Santo e falar sobre a obra do Espírito Santo, passear um pouco nas Escrituras e desenvolver isso. Amém, gente? Comece abrindo sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro, Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora vai lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará em vocês. O primeiro texto que a gente leu, ele fala de uma promessa eterna, a promessa da presença de Deus, a promessa da presença de Jesus. Jesus, ele iria ascender aos céus, iria subir aos céus depois de ter cumprido seu ministério, ter morto, ter ressuscitado, ter passado 40 dias com seus discípulos. E ele dá uma missão para os seus discípulos, dizendo: vocês vão ir por todo mundo, vocês vão proclamar essa mensagem a todo mundo, vocês vão proclamar o Evangelho a todas as nações, mas há uma promessa que vai acompanhar vocês e que vocês precisam ter essa promessa em mente para tudo que vocês vão viver na vida de vocês. E que promessa é essa? Eu estarei com vocês. E qual é a forma de Jesus estar conosco, se não pelo seu Espírito? Se não pelo Espírito que dias depois ele derrama, e desde o momento que ele derrama, você não tem um registro de que esse Espírito voltou. Então o Espírito Santo é Deus em nós. Quando você fala de Deus Pai, você pode imaginar, sim, é o Deus que Calbart vai dizer, é o Deus totalmente outro, é o Deus que está numa outra dimensão, é o Deus soberano sobre todas as coisas, é o Deus criador dos céus e da terra.
É o Deus que está, Ele está numa outra dimensão, Ele não está dentro da nossa dimensão natural. Quando você fala de Jesus, você fala do Emanuel, o Deus conosco, o Deus que encarnou. E pare e pense comigo, gente, o maior sacrifício de Jesus não foi a cruz. O maior sacrifício de Jesus foi a encarnação, porque é Deus, esse Deus totalmente outro, abrindo mão da sua glória, se fazendo como homem. Ele esvaziou-se. Essa palavra esvaziou-se, ela dá a ideia de ele despiu-se de toda a sua divindade, de todo o seu poder, de toda a sua soberania, da sua onisciência, da sua onipresença. Ele se despiu disso para poder encarnar. Então Deus se fez gente, e melhor, Deus se fez um bebê numa manjedoura. Nós estamos falando do Emanuel. A promessa a Maria foi exatamente essa, o Emanuel, o Deus conosco. Agora Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Agora, quando a gente fala do Espírito Santo, nós não estamos falando só do Deus acima de nós, e não só do Deus que está conosco, mas estamos falando do Deus que está em nós. E por incrível que pareça, gente, o Deus mais negligenciado da Trindade, a figura mais negligenciada da Trindade, é justamente o Deus que está em nós. Por isso, nós, quando falamos do Espírito Santo, nós esquecemos que Ele não está longe. Nós esquecemos que Ele não está, você não acessa o Espírito Santo em outra dimensão, e você não precisa procurar o Espírito Santo em outro lugar, mas você procura e encontra o Espírito Santo quando você olha para dentro de você. Por isso que, inclusive, eu dei uma rasgada no meu coração quando o Ângelo estava ministrando, e ele, durante a ministração, ele falou: o Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade. É exatamente isso. O Espírito Santo não é uma promessa, o Espírito Santo é uma realidade. O grande problema é que é justamente uma realidade que muitas vezes nós negligenciamos. Nós negligenciamos, cara, que Deus habita dentro de nós. Nós negligenciamos que Deus escolheu habitar dentro de nós. Então nós sempre vivemos uma vida procurando um Deus, tendo aquela, às vezes, dificuldade de achá-lo, aquela dificuldade de encontrá-lo. Por quê? Porque você talvez está procurando no lugar errado. E sim, você adora o Deus que está acima de todas as coisas, você exalta o Cristo que é Senhor sobre todas as coisas. Agora o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, você precisa parar e olhar para dentro de você e encontrar Ele dentro de você, e não só dentro de você numa reunião onde Ele fica mais perceptível, mas Ele se movendo dentro de você todos os dias, quando você acorda, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua faculdade, no seu dia a dia. A nossa grande dificuldade de vencer o pecado, a nossa grande dificuldade de vencer as tentações, a nossa dificuldade de vencer a nossa frieza espiritual, ela se dá justamente no fato de que nós temos dificuldade de nos relacionarmos cotidianamente com o Deus que escolheu habitar dentro de nós. Por isso que muitas vezes Ele é o Deus esquecido, ou às vezes o Deus não conhecido, porque você é salvo, você teve uma experiência com Jesus, você conheceu Jesus, mas você não se relaciona numa vida processual com esse Jesus. Então nós não podemos cair no erro, gente, de tratar o Espírito Santo como um Deus ou esquecido ou um Deus desconhecido. Às vezes a fraqueza da nossa santidade, a fraqueza em sermos santos, a fraqueza em cumprirmos a missão, ela se dá no fato de nós ignorarmos as ações do Espírito Santo dentro de nós. Nós falhamos às vezes no cumprimento da missão, nós falhamos e caímos em frieza espiritual, porque às vezes nós temos as nossas programações vazias e sem sentido, porque não reconhecemos que o Espírito está. É lógico que o Espírito, há um empoderamento do Espírito, e eu vou falar sobre isso também. Mas a primeira coisa que nós precisamos resgatar, para acabar com as nossas programações vazias e sem sentido, ou
dizendo até um pouco mais forte, para acabar com os nossos cultos, às vezes vazios e sem sentido, às vezes com os nossos PGs vazios e sem sentido. A frieza espiritual de uma geração, ela pode ser vencida quando essa geração reconhecer que o Espírito Santo está em nós e está querendo agir através de nós, e está querendo se revelar mais através de nós. Logo, você não precisa procurar um Deus que está longe, mas você pode se mover a partir de um Deus que está perto. Não só está perto, mas está dentro de você. A W. Tozer, há cerca de mais ou menos 80, 90 anos atrás, ele disse assim: devemos encarar um fato. Devemos encarar um fato. O nível geral da nossa espiritualidade é baixo. Temos nos medido por nós mesmos. E com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito está se esgotando. Ele continua dizendo: nós temos imitado o mundo, buscado aceitação popular, inventado deleites para substituir a alegria do Senhor e tentado produzir um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo. Que se um cara como a W. Tozer falou isso há mais ou menos 80, 90 anos atrás, imagina o que ele falaria hoje. Imagina o que o cara desse diria hoje. Se num tempo de avivamento, num tempo de profundo derramar do Espírito de Deus, de profunda paixão pela presença de Deus, de profunda paixão pelo Evangelho, o cara disse: ei, o negócio está feio porque nós inventamos um monte de coisa e fazemos um monte de coisa bem feito, mas nós não buscamos mais o poder do Espírito Santo. Nós não nos relacionamos mais com o poder do Espírito Santo. Irmãos, um dos grandes problemas do nosso dia, e não é chavão, porque esse é um problema sério, gravíssimo, e eu denuncio ele há alguns anos, é a falta de consciência da presença de Deus. Se você já me ouviu falar, você já me ouviu falar várias vezes, querido, não existe culto ruim. Não existe culto em que Deus não vem, existe culto em que você não vem. Não existe culto em que Deus não se manifesta, existe culto em que o seu coração não se manifesta. A paixão, a fome e o desejo do seu coração não se manifesta. Irmãos, Deus sempre vem porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Pega uma multidão de 100.000 pessoas, se tiver 2 pessoas com o coração consciente, a mente consciente da presença de Deus, Ele vai estar ali. Mas meu Deus, só 2 ou 3 no meio de 100.000, então pode ser que no meio daqueles 100.000, aquelas 100.000 pessoas saiam dizendo: Deus não esteve ali? Sim, e na verdade pode ser que essas 100.000 pessoas, elas que não estavam. Cara, deixa eu te falar, Deus sempre vem para o culto. Às vezes quem não vem é você. E não você não vir para o culto no sentido físico, mas você pode estar aqui, sentado nessa cadeira, e Jesus não veio para você. Você pode estar aqui, sentado nessa cadeira, sem estar aqui de verdade. Você pode estar aqui, levantando sua mão para o céu, sem estar aqui. É por isso que a gente luta na nossa geração contra a frieza espiritual. É por isso que a gente é frio. É por isso que a gente tem que fazer força para entender e compreender a manifestação da glória de Deus no ambiente. A gente espera sempre algo, uma chave virar, algo um mover especial. E sim, cara, eu amo quando o Espírito vem com uma maior intensidade. Agora eu não sou o cara que vou ficar aqui, ó, de braço cruzado, esperando o Espírito vir com intensidade para aí sim. Não, eu sou o cara que vou estar queimando, porque eu estou consciente de que Deus está, e que eu tenho que pegar o meu coração, eu tenho que pegar a minha mente e trazer de qualquer lugar onde ela esteja, e trazer para uma reunião como essa, e trazer para uma sala de oração, e trazer para um PG, e dizer: eu não vou sair daqui, eu não vou gastar essas 2 horas aqui, eu não vou gastar essas 3 horas aqui, sem estar totalmente consciente de que Deus está aqui, de que eu vou ser visitado por Ele,
de que eu vou ser tocado por Ele, de que eu vou sentir a sua glória, de que eu vou chorar diante da sua glória. Cara, para mim, de verdade, não faz sentido a gente sair de casa para isso. Para mim não faz sentido você sair da sua casa e você supostamente ir para um lugar onde você vai adorar a Deus de forma comunitária, com o povo de Deus, como igreja, dentro da identidade de igreja, e o seu coração não incendiar, não queimar, e você que está triste não sair alegre, e você que está desanimado não ser fortalecido, e você que se sente vazio não sair cheio, e você que está cheio você não transbordar. Não tem como. Quem está cheio transborda, quem está vazio é cheio. Quem está doente na alma é curado. Quem está doente no corpo pode ser curado também. Quem está doente nas emoções é curado também, é tocado também. Quem está distraído se entende que o Espírito está, que Deus está, e que o que nos falta é a consciência da presença de Deus. Cara, isso muda tudo. O que nós precisamos é da consciência da presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Adoração. O que é adoração, gente? Adoração não é nada mais, nada menos do que uma resposta à presença. Esse é o princípio sacerdotal do Éden. Adão não tinha dificuldade de adorar. Deus não precisava olhar para Adão e dizer, me adore. Por quê? Porque a vida de Adão diante da presença de Deus o levava à adoração. E não a adoração somente como nós entendemos hoje, através das nossas expressões culturais, musicais, dança, pintura. Não, mas é uma adoração genuína em relação a tudo que faz. Em tudo que Adão fazia. Seu trabalho de cultivar a terra. Seu trabalho de cuidar do jardim. Seu trabalho de dar nome para os animais. Tudo isso era uma expressão da adoração de Adão. Por quê? Porque Adão fazia tudo isso diante da presença de Deus. Então por isso Adão não tinha dificuldade para adorar. Quando você não adora, é porque você não reconheceu a presença. Vocês estão me entendendo, gente? Quando você não adora é porque você não reconheceu a presença. Quando você está num ambiente como esse, que está carregado da glória de Deus, que eu estou me comportando para pregar bonitinho, e não adora, não é porque Jesus não veio, porque o louvor não está legal, porque hoje não foi, não é, cara, é porque você não está consciente de Jesus, é porque você não está consciente da presença, é porque você não está consciente que Ele está. Porque Ele não vem quando você adora bonitinho. Ele não vem quando você adora com fome. Ele não vem quando você adora com sede. Ele vem, Ele só vem. E daí você responde com fome, com sede, com paixão e com fogo. Cara, eu quero muito que você entenda isso nessa noite. Porque se tem algo que eu tenho orado, e eu tenho clamado, e eu tenho falado para a nossa equipe, cara, é que nós não vamos ser conhecidos como jovens frios. Nós vamos estar queimando. E nós vamos para um PG na quinta-feira e nós vamos queimar. E nós vamos para um evangelismo e nós vamos queimar. E nós vamos para um culto e nós vamos queimar. E nós vamos estar queimando o tempo todo. E o nosso coração vai estar incendiado o tempo todo. E a gente vai estar apaixonado por Jesus o tempo todo. E a gente já vai chegar aqui, o louvor nem vai começar. Na abertura, a pessoa vai dar boa noite. Você já vai estar, cheira labassoria candarai. Por quê, cara? Porque Jesus está. E daí você vem para uma reunião dessa com a consciência, cara, Jesus vai estar lá. E se Jesus vai estar lá, cara, eu não vou de qualquer jeito. Se Jesus vai estar lá, eu vou com expectativa. Se Jesus vai estar lá, eu vou com meu coração queimando. Se Jesus vai estar lá, eu vou com fome. Cara, você não pode vir para o culto e saber, vai ser mais do mesmo naquele culto. Não! Eu profetizo que você nunca mais
vá para um culto, é mais do mesmo. Não, cara, mas cada culto que você vá, cada PG que você vá, cada reunião de 2 ou 3 que você vá com uma consciência assim, cara, Deus vai estar lá. E se Deus vai estar lá, se o Espírito vai estar lá, coisas sobrenaturais podem acontecer, o poder do Espírito pode se manifestar, a glória de Deus pode se manifestar, e eu vou mergulhar nesse rio, e eu vou me afogar nesse rio, de graça, de poder, de unção. Mas para isso, o que vai aperfeiçoar a nossa consciência da presença de Deus e a nossa consciência do Espírito Santo é nós criarmos um lugar para que Deus possa vir. E deixa eu te falar uma coisa, uma das melhores formas de criar esse lugar é em oração, é em adoração, é quando você prepara o seu coração. A oração, irmãos, não é para mover a mão de Deus. Oração não move a mão de Deus, oração move você para o lugar correto, para onde a mão de Deus está. Porque, cara, a mão de Deus não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida. Percebe como precisa mudar a nossa consciência? A gente precisa parar de achar que a gente está sempre em falta e nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus possa vir. A gente precisa fazer alguma coisa. Não, cara, Deus está, e daí você faz. Pela consciência de que Deus está, aí você faz, aí você adora, aí você busca, aí você tem o seu coração queimando, aí você evangeliza. Quer ver a coisa ruim? É você evangelizar por questão assim de desencargo de consciência. Eu falo, tem que falar de Jesus essa semana para alguém, porque Jesus, senão, meu Deus, faz 20 anos que eu sou crente, nunca falei de Jesus para alguém, não vai dar certo. Pode falar, nessa consciência, fala de Jesus para 10 pessoas, não vai dar nada certo, porque você está fazendo como se você estivesse em falta com Deus, e não para proclamar uma verdade que mudou a sua vida, e não para proclamar um amor que é transformador e capaz de transformar qualquer situação. Vai fazer qualquer coisa para Deus a partir dessa consciência, queridão, não vai dar bom. Não vai dar bom. Vai fazer alguma coisa por desencargo de consciência? Não vai. Você faz porque Deus fez primeiro. Você ama porque Deus amou primeiro. Você queima porque Jesus queimou primeiro. Você queima porque o Espírito Santo foi derramado e os primeiros apóstolos queimaram muito. Irmãos, eles não ficavam lá, quando é que será que o negócio vai virar? Não, depois que o Espírito Santo desceu, eles só foram e acabou. Depois que o Espírito Santo desceu e não voltou mais, virou uma chavezinha de consciência e eles só entenderam, cara, agora a gente vai e acabou. E se precisar a gente entregar a nossa vida, a gente vai entregar a nossa vida. Por quê? Porque agora a gente está cheio do Espírito Santo, porque agora a gente está consciente. O Jesus que caminhou com a gente, Ele disse que ia derramar o seu Espírito, e aconteceu, pronto, aconteceu, Ele derramou, não voltou mais, está sobre nós. Então precisa virar uma chavezinha de consciência, porque o Espírito está sobre nós. O Espírito está sobre nós. Aumente a sua consciência da presença, aumente a sua consciência do Espírito. Aí você não vai vir mais para um culto como esse e ficar distraído. Você não vai vir mais para um culto como esse e eu precisar chamar a sua atenção porque você está conversando lá atrás. Você não vai mais vir para um culto um culto como esse, e a gente precisar dizer, faz alguma coisa, crente, porque Deus está aqui. Não, você vai estar consciente de que Ele está aqui. E se você não dá uma resposta para a presença de Deus, querido, o problema não está no ambiente, está em você. Seu coração é frio mesmo, seu coração é crítico, seu coração está criticando porque você não estava na escala, seu coração está criticando porque teve uma nota errada no louvor. Irmão, deu para entender o sinal, né? Acho que deu. A gente tem que parar de mimimi. Eu só quero, irmãos, tocar uma geração e ter gente e poder impulsionar gente que está afim de viver algo grande em Deus, que está afim de ser cheio de Deus. Ainda que a gente não vai ser o melhor em tudo, a gente não tem a melhor estrutura de som,
A gente não tem talvez o melhor louvor, a gente não tem muita coisa, irmão, mas se a gente tiver a presença de Deus, se a gente tiver unção, às vezes o que falta, irmão, é unção. E sabe por quê, irmão? Isso aqui, escuta o que eu vou te falar. Isso aqui é Mevan. Eu não sei se você conhece esse tal de Mevan. Esse tal de Mevan, ele é ruim em muita coisa. Nós somos ruins em muita coisa. Irmão, 20 anos, e nós temos uma igreja estranha, que é reta aqui, torta aqui. Nós temos um altar que é marrom. Coisa feia esse altar. Nosso som não é bom. Quem entende um pouquinho de som, sabe que nosso som não é bom. Eu quis deixar mais bonitinho, botando um púlpito diferente aqui, ó. Mais moderno. Irmão, a gente não tem, nossa transmissão não é melhor. Tem muita coisa, a gente não é bom. Mas a gente tem uma unção, cara. E tem uma palavra sobre essa casa. Tem uma coisa tem algo que está fazendo essa casa ser ouvida no Brasil inteiro. A gente vai em lugares, irmão, a gente viaja, vai em lugares que diz, uau, que estrutura, meu Deus, que som. A gente fica sonhando, ai Jesus, quando que minha avó vai ter um som desse? Ai Jesus, quando que a gente vai ter isso? Quando que a gente vai ter isso? Quando que a gente vai ter uma loja decente? Quando que a gente vai ter isso? Quando que a gente vai ter uma coisa assim? Loja do MJ, eu tô falando, que a gente quer ter uma loja top, com livros, com um monte de coisa. Quando é que eu fico pensando assim, irmão, mas daí quando eu volto e sinto o cheirinho dessa casa? Porque o que faz, muita gente, como o Robson falou, inclusive ele, vim de vários lugares, vim de algum lugar, irmão, é porque você está ouvindo uma mensagem no YouTube de um tal de Luiz Hermínio, e seu coração foi capturado por aquilo, lindão. Aí você saiu da sua cidade e veio morar aqui. Aí você agora está meio que frustrado, porque aqui, você achou que seria uau. Cara, mas a gente tem uma presença, a gente tem uma fome de Deus, a gente tem uma paixão por Deus. E deixa eu te falar, nada que vai ser construído fora disso vai dar certo aqui. Nada. Eu acho muito legal, eu tenho ideias mirabolantes que eu gostaria de fazer. Mas, cara, e a gente vai fazer? Mas se a gente não primeiro fundamentar o quê? Uma geração queimando, jovens queimando, apaixonados por Jesus. Irmão, a gente não vai fazer aqui a festa vai novinha para poder evangelizar a gente. Não vai. Fica tranquilo. Tá, mas vocês às vezes não fazem coisa diferente. Eu quero fazer coisa diferente, mas eu quero fazer coisa diferente com gente cheia do Espírito. Se gente estiver cheia do Espírito, a gente pode fazer a rave do Itajaí. A gente pode fazer pode fazer. Mas se você estiver cheio do Espírito, se você estiver consciente da presença de Deus, se você estiver fundamentado num lugar de oração, nós estamos começando uma sala de oração. Você, líder do Mevan Jovem, e você que trabalha com alguma coisa no Mevan Jovem, não queira fazer nada se você não participar da sala de oração, lindinho. Eu quero fazer, eu quero me movimentar. Eu tenho tantas ideias, tenho tantas palavras. Cara, se seu coração não estiver queimando, se você não estiver consciente da presença de Deus, se você não estiver consciente do Espírito Santo, porque, irmão, o que vai fazer a gente fazer coisas mirabolantes e novas e que vão até escandalizar, é se o Espírito, a gente estiver tão cheio do Espírito, irmão, que aí sim, você pode ir numa balada e você vai ter fruto. Você vai numa balada e vai ter fruto. Evangelizar numa balada e vai ter fruto. Como nós temos a equipe que faz. Mas tem que estar cheio do Espírito. Tem que ouvir palavra. Tem que sentar e ouvir o pastor pregando. Ensinando. Bonitinho. Tem que ouvir. Tem que orar. Tem que ter coração queimando. Tem que ser submisso. Tem que ser discipulado em PG. Aí sim você pode fazer o que você quiser. Mas, gente, eu sonho. Aí você pode dizer assim, meu Deus, tá bravo? Não, eu não tô bravo. Eu tô queimando. Eu não tô bravo, eu tô apaixonado. Porque eu tô vendo, eu tô sonhando com o que Deus vai fazer. Eu tô
sonhando com o que Deus vai fazer, cara. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Você na sua faculdade, no seu trabalho, é seu coração estar cheio. É você estar consciente da presença de Deus. É você estar lá no seu trabalho e você não precisar fazer muita coisa. Você está lá. Aí você tem um tempinho, você fecha os olhos, cara. E você fecha os olhos, em 3 segundos você sente a glória de Deus enchendo seu coração. E em 3 segundos você sente o Espírito Santo te dando uma direção. E daí, aí você vai ter vontade de começar a chorar. Mas aí você não pode, porque você está trabalhando. Mas aí você vai começar, cara, a estar lá na segunda-feira, pensando assim, cara, eu não vejo a hora de chegar ao sábado. Porque, porque é o dia onde eu vou me encher de Deus. É o dia onde eu vou ouvir uma palavra, é o dia onde eu vou ser cheio da glória de Deus. E você vai ver, cara, eu não vejo a hora de ir no PG, porque o PG, eu vou chegar lá no PG, cara, e algo vai acontecer lá, e Deus vai estar lá, eu vou poder adorar a Deus com meus irmãos. E você vai estar lá na faculdade num dia difícil, aquela aula chata com aquele professor desgracido, e aí você vai parar e fechar um pouquinho os olhos, sentir a graça de Deus. Daqui a pouco você está amando aquele professor esquerdista que está tentando fazer você votar no Lula dia 30. E daí você vai ter uma vontade de amar ele, de abraçar ele. Ele só fala besteira, mas você vai olhar para ele, vai ter uma vontade de abraçar ele. Você vai ter uma vontade de amar ele, cara. Você vai ter uma vontade de dar uma palavra para ele, porque esse professor que está lá dando aula para você, esquerdista e só falando besteira, ele talvez está com o casamento com problema. E se você for cheio do Espírito, o Senhor vai te dar uma palavra de conhecimento que ele está com problema no casamento. E daí você vai chegar para ele, você vai falar, professor, eu sinto só de dizer uma coisa para o senhor está com problema no casamento, e eu queria dizer, Deus vai entrar com providência no seu casamento. Cara, a gente quer evangelizar em métodos simplesmente humanos, a gente quer proclamar o evangelho em coisas meramente humanas, e esquecemos que o Espírito Santo está dentro de nós, nos capacitando e nos enchendo para viver coisas grandes, sobrenaturais. Aí chega um cara lá o seu amigo, não é o professor, mas é o amigo esquerdista, ou qualquer coisa, sei lá, macumbeiro, qualquer coisa, mas aquele dia ele está com uma dor de cabeça, e você está cheio do Espírito, e você vai chegar para esse cara e vai falar, cara, deixa eu orar por você. Que orar? Não, cara, deixa aqui, a gente vai num cantinho aqui, assim, deixa eu orar, porque eu acredito que o meu Deus, o Deus que eu acredito, Ele cura. Então eu queria orar para que você fosse curado. Cara, é só você ser cheio do Espírito, as coisas começam a acontecer. É só você ser consciente da presença e as coisas começam a acontecer. Então a gente quer fazer um monte de coisa. A gente quer fazer evangelismo, a gente quer fazer PG, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, e não está cheio de Deus. Irmão, se você estiver consciente da presença de Deus, a gente não vai precisar fazer força para quando precisar ter gente para servir. Quer ver um sinal de que você está bem vaziozinho? É quando você olha as pessoas ao seu redor, todo mundo servindo, e você de braço cruzado. Você está vaziozinho, lindão. Quer ver a hora de fazer um mutirão? A gente precisa movimentar uma galera para fazer grande coisa. E tem 2, 3 pegando no batente, 2, 3 fazendo alguma coisa, e os outros ainda aproveita, quando começa a ver as pessoas trabalhando, ainda vai conversar num canto, eu estou conversando, pastor. Não era para ser uma palavra de exortação, e não é mesmo. Mas cara, se você está cheio do Espírito, você não tem dificuldade de servir. Mas servir no quê? No que for preciso. Até porque eu aprendi, eu dou graças a Deus que eu aprendi com o meu pastor no meu primeiro dia de base missionária. Ele falou assim para mim: quem não serve para servir, não serve para nada. Quem não serve para servir, não serve para nada. Você entende, cara? Quem está cheio do Espírito e consciente da presença de Deus não tem dificuldade de se envolver, de pegar. O que é preciso fazer? Nós estamos precisando de alguém para limpar banheiro. Quanto banheiro eu já limpei?
veio hoje com o microfone na mão, cara. Na base missionária, a Stephanie sabe. Ela foi lá me buscar, foi lá casar comigo, me trazer para o Mevan. Ela sabe. Ele trabalhava que nem doido. Pintava igreja, assim, ó. A gente construiu, não é, meu amor? Nós, os meninos da base, nós construímos a igreja. A igreja foi levantada, tijolo e tudo, servente de pedreiro, nós fizemos isso. Você entende que, cara, quando você tem uma paixão, eu tinha uma paixão, eu tinha só o coração sabendo aqui, ó, eu tô aqui batendo martelo, desgraçado, né? Eu não sou muito bom pedreiro, né? Não tenho cara para isso. E lá, a gente levantando a igreja, carregando carrinho de rolemã, e dor, e não sabendo, era morando sozinho na base, assim, né? Morando sozinho, eu digo, tinha os internos, né? Mas longe do papai e da mamãe, né, querido? Eu não sabia lavar roupa direito, minhas roupas às vezes ficavam fedidas. Não sabia. Aí, vocês têm tal dia para lavar roupa e tanto tempo. Era 1 hora para lavar roupa. Era corrida, eu botava tudo junto. Roupa preta com branca, estragava tudo. Mas tinha uma paixão. Mas tinha uma fome. Chegava num culto, não chegava num culto. Ai, hoje eu tive que trabalhar na obra. Não. Chegava no culto. Ai, glória a Deus pela oportunidade de poder servir. De poder fazer algo. De poder botar a mão em algo, meu irmão jovem. Eu falava com alguns irmãos. Irmão, tem coisa que é tão básica, mas que parece que tem que ensinar de novo. A gente fala de serviço, pastor, todo mundo sabe servir, não sabe, irmão? Porque às vezes você vê 3, você tem um grupo de 100 e 3 estão fazendo. Tem que ensinar coisa, eu estou ensinando coisa básica, que é o Espírito Santo. A gente está consciente da presença do Espírito de Deus em nós. Irmão, se você estiver consciente da presença do Espírito e cheio do Espírito, fica tranquilo. Coisas básicas talvez não vai precisar ser ensinado para você. Mas se precisar, a gente ensina. A gente ensina a servir. Bom, teve uma época, abre um parênteses bem rápido. Teve um tempo que nas decorações aqui, que a gente faz a decoração do culto, e cada sábado tem um PG responsável. Aí tinha aquela porta, não é a porta, como é que é aquele biombo? Aquele biombo, pesado. O biombo que o Gabi destruiu na volta do retiro, foi, né? Foi, cadê o Gabi? Tá lá, né? Mas graças a Deus, porque era uma doce. Irmão, mas aquele biombo era pesado. Eu lembro do dia que eu desço de pregar aqui, tô conversando aqui, e o pessoal tá organizando, e eu vejo 2, 3 meninas tentando carregar aquele biombo, e elas passam por aquele corredor ali, que no meio daquele corredor tinha 3 marmanjos assim, e eles veem as meninas passando com o biombo, e continua, porque o Corinthians e tal, Aí depois, esses guris não são opções de casamento para as meninas e reclamam. Porque, querido, a menina está ali carregando peso, ela passa pela sua frente e você está ali, os marmanjos conversando. Você acha que ela vai querer casar contigo? E que bom que ela não queira mesmo, porque não é homem. Irmão, precisamos ser hominho. Mamãe falava, vovó falava, seja hominho, meu filho. Seja hominho. Trabalha. Quem não trabalha, não coma. Trabalhe. Vai casar? Trabalha. Vai casar? Trata sua esposa como uma rainha. Quer casar? Vai atrás, corre atrás, os boletos bate, vai servir, vai fazer alguma coisa, vira hominho, de caráter.
caráter. Hominho de caráter. Não manda mensagem para a menina 3 horas da manhã. Hominho de caráter. Eu vou baixar aqui, eu tô fazendo... Meu Deus do céu. Jesus, eu estou falando do Espírito Santo, né? Eu estou falando do Espírito Santo. Estou muito pastoral. Ih, pastora meteu. Deixa eu te falar, cara. Nós estamos precisando de uma geração de homens. As meninas estão dando um banho. Você olha para umas aí, já estão com carro, com faculdade, comprando apartamento. Olha para o outro, está jogando videogame em casa. Está errado, gente. Ai, pastor, o senhor está sendo... Está errado. Está errado demais. Aí os casamentos demoram para acontecer? Por quê? O cara não é macho. Tudo carente. Que o Espírito Santo dentro de você faça você se tornar homem. Separe os meninos dos homens. Bom, nós temos uma geração tão fragilizada. A gente está numa geração tão fragilizada que sério, gente, eu estou desabafando agora o coração, de verdade. Às vezes é bravo, às vezes é complicado. Nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos pouco não, nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos de batismo de arrependimento para muita coisa. Nós precisamos, irmãos, de instrução. Eu falei que um dos nossos pilares do MJ nesse novo tempo seria instrução. O que eu estou fazendo, eu estou instruindo. Nós vamos instruir muito, nem sempre a gente vai... mas a gente vai ter instrução. Discipulado, formação espiritual, maturidade cristã. Cara, nós precisamos, por quê? Porque tem uma missão para a gente cumprir, e a gente não vai conseguir cumprir se a gente não amadurecer. Tem uma missão para a gente cumprir, e a gente não vai cumprir se a gente não amadurecer. É como se Deus estivesse olhando assim: ei, eu quero te usar para tocar essa nação, eu quero te usar para tocar essa cidade, eu só preciso que você se posicione no lugar correto. Eu só preciso que você enxergue que você precisa de mim, que você depende de mim, que eu vou encher você, eu vou capacitar você. Eu só preciso que você entenda. Eu não tenho dificuldade. É como se Deus olhasse: eu não tenho dificuldade de promover uma esposa e uma família para você. Eu não tenho dificuldade de alinhar as coisas profissionalmente para você. Eu não tenho dificuldade de alinhar suas finanças. Eu não tenho dificuldade de abrir uma porta que vai mudar a sua vida. Eu não tenho, mas você precisa entender. Você precisa entender. Você precisa me buscar de todo o coração. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa se deixar ser pastoreado, tocado. Você precisa se deixar ser instruído pela palavra de Deus. Você tem que ser o cara que mais ora. Você tem que ser o cara que mais busca. Você tem que ser, cara. Mas no meu meio aqui a coisa não... a galera não quer, pastor, eu tento, mas a galera faz você. Começa você. Pastor, eu não tenho apoio, não tenho um padrinho, meu pai, minha mãe não investem em mim. Irmãos, e tem uma coisa que precisa ser arrancada, extirpada, expurgada dessa geração. É um sentimento de autovitimismo, de transferência de culpa. A gente sempre transfere a culpa: eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive isso, eu não tive aquilo. E daí a gente está paralisado, se colocando como vítima. Por que, irmão, tem 50 milhões de brasileiros que botam um bandido de novo no poder? Como está para botar? Porque é vítima, é opressor e oprimido.
É vítima da sociedade. É vítima de tudo. Não assume, não toma responsabilidade. Não entende. Porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. Cara, você tem um Deus. Você pode não ter tido nada. Ninguém pode nunca ter liberado uma palavra de afirmação sobre você. Ninguém pode nunca ter investido em você. Ninguém pode ter nunca dado R$1 para você. Se você tiver um Deus, você tem tudo. E quando você conhecer esse Deus, entender que esse Deus vem habitar dentro de você, entender que esse Deus veio morar dentro de você, entender que o poder do Espírito desse Deus está dentro de você, nada pode te parar mais, nada pode te segurar mais. Quando você entender que você é amado antes da fundação do mundo, que a principal palavra de afirmação não vem do seu pai, não vem da sua mãe, mas vem de Deus. Cadê minha água? Foi para todo outro lado. Eu falei que vai precisar levar uns 2, 3 dias. Você entende, gente? Você tem Deus. John Wesley dizia: tudo que um homem precisa é de um Deus, de uma Bíblia e de um quarto. Você tem um Deus, você tem uma Bíblia e você tem um quarto. Você não precisa de mais nada, brother. Porque o Deus, a Bíblia e o quarto vai te levar para onde você precisa. Sozinho? Não. Porque um Deus, a Bíblia e um quarto vai te levar para a comunhão com os santos. Um Deus, uma Bíblia e um quarto vai te levar para ser pastoreado no PG. Um Deus, uma Bíblia e um quarto vai te levar a se sujeitar e prestar conta da sua vida a alguém. Um Deus, uma Bíblia e um quarto vai te fazer vir para um culto como esse com o coração queimando, desejoso de ser cheio de Deus. Um Deus, uma Bíblia e um quarto, queridão. Pô, mas tá difícil, pastor, tá travado o negócio. Você tem um Deus, você tem uma Bíblia e você tem um quarto. Isso é vida sacerdotal. Isso é vida sacerdotal. Vida sacerdotal é essa vida diante de Deus, diante da presença de Deus, diante da consciência da presença de Deus. É isso que vai mexer as coisas na sua vida. É isso que vai fazer geração com que a gente seja tão cheio que Deus possa olhar para nós e dizer: eu posso contar com você, agora vai. Você está me buscando de todo o coração. Você não é mais um crente bonitinho de sábado à noite ou de domingo à noite. Você é alguém que tem uma paixão. Você é alguém que está movido por algo. Você é alguém que quer crescer. Não que você seja alguém que não vai errar. Fique tranquilo, o problema não é você errar. Porque na caminhada de uma busca sincera e verdadeira com Deus, você vai errar muito. Você vai falhar muito. Você vai pisar muito na bola. Mas não tem a ver com você ser perfeito, mas tem a ver com você ser apaixonado. Deus não está atrás de perfeitos, mas está atrás de apaixonados. Está atrás daqueles que entendem: cara, eu vou ter uma paixão que move o meu coração. Eu vou incendiar a palavra que eu recebi, porque é a palavra que eu recebi que vai me sustentar. A palavra que eu recebi é que vai me mover. A palavra que eu recebi é que vai fazer com que as coisas andem na minha vida. A palavra que eu recebi é que vai fazer com que eu queime todos os dias. Eu queime todos os dias. Eu queime ao acordar. Eu queime na faculdade. Eu queime no trabalho. Eu vou pro PG já queimando. Eu vou pro PG, não, meu Deus. Será que vai ser? Não, eu vou pro PG sabendo, cara, vai acontecer alguma coisa. Eu venho para um culto como esse, irmãos. Talvez você não perceba, você não entenda, mas um culto como esse, pregar uma mensagem, pegar o microfone, para mim, irmão, é um parto de uma semana. É uma semana inteira pensando, é uma semana inteira orando, é uma semana inteira com o coração aqui, meu Deus, eu preciso liberar algo para essa geração. É a semana inteira sonhando. É a semana inteira, irmãos, assim num lugar, tentando, meu Deus, e agora?
Eu preciso liberar algo, porque, cara, vai ter ali 100, 150 jovens que vão parar 1 hora para me ouvir. Eu não posso fazer com que a minha mensagem seja algo que eles vão ficar mexendo no celular, porque está tão chato, porque não tem nada de Deus, porque está tão vazio de Deus que eles vão ter que ficar mexendo no celular, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, pensando, meu Deus, que hora vai acabar isso aqui? Não, a minha mensagem não pode ser algo que você vai ficar ali mal esperando qualquer comentário para poder conversar com alguém do seu lado, porque você não vê a hora de acabar. Não, cara, eu preciso liberar algo de Deus para você. Eu preciso liberar algo de Deus para você, e Deus está procurando aqueles que estão a fim de liberar algo de Deus para uma geração, liberar algo de Deus para uma geração, mas ninguém pode dar o que não tem. Por isso eu profetizo, meu jovem, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio da glória de Deus, para que você tenha o que dar, para que você tenha o que compartilhar, porque senão, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, nós vamos ser ou crentes bonitinhos de domingo à noite, que vamos estar continuando vindo na igreja, dando nosso dízimo, mas nós vamos estar frustrados, porque a gente teve a chance de viver um poderoso mover de Deus e não vivemos, porque nós tivemos a chance de viver um poderoso derramar da glória de Deus e não vivemos. Eu não quero ser assim, cara, eu não quero ser assim, em nome de Jesus, eu não vou ser. Eu vou ter 30 anos, eu vou ter 40 anos, eu vou ter 50 anos, independente de onde eu estiver, eu não vou ser alguém frustrado porque eu deixei o mover de Deus passar. Não, eu vou participar daquilo que Deus está fazendo. Se ninguém buscar, eu vou buscar. Se ninguém orar, eu vou orar. Nossa sala de oração vai estar aberta a partir da semana, estava a partir de hoje, a partir da semana que vem. Todo sábado, 6:30 da tarde, eu vou estar numa salinha aqui, orando. Se eu estiver sozinho, eu vou estar orando sozinho. Fica tranquilo. Eu vou ser o cara que busca. Eu vou ser o cara que ora. Eu vou ser o cara que prepara uma semana uma palavra para trazer para você, para não vir falar besteira. Agora Deus está querendo, irmãos, que a gente se desperte para isso. Deus está querendo que a gente se desperte para isso. Deus está querendo uma geração queimando, porque vai acontecer algo. Vai acontecer algo no Brasil. Vai acontecer algo no Brasil. Ah, pastor, e se o Lula ganhar, vai acontecer algo no Brasil. Ah, e se der golpe, vai acontecer algo no Brasil. Ah, e se a gente virar uma Venezuela, vai acontecer algo no Brasil. E não vem pelas camadas políticas e econômicas, vem pelo poder da igreja de Jesus. Vem pelo poder da igreja de Jesus. Ah, mas se o Lula ganhar, pastor, nós vamos orar mais do que nunca, nós vamos evangelizar mais do que nunca.